Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Olá, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui mais uma vez no programa Mãos Amigas. Que esse programa, meus queridos irmãos, possa te encontrar em paz nesse momento. Que o teu coração esteja sereno, esteja repleto de fé, de confiança, de muita confiança nas conduções maravilhosas do nosso Deus de amor, e na regência perfeita do nosso irmão maior, o Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, para nos mostrar o caminho adequado a seguir, para nos curar. No programa de hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre aquele parente dificultoso, aquele parente difícil, aquele parente que movimenta muito das nossas emoções, que nos chacoalha o tempo inteiro. É sobre esse parente difícil que nós vamos conversar hoje. Vamos pedir a Jesus, se você tem algum parente difícil que agora veio à tua mente, ou se conhece alguém que tenha algum desses irmãos que demandam muito de muito esforço para manter o equilíbrio íntimo de cada um de nós. Mentaliza agora essa irmã. Vamos juntos pedir por todos os irmãos difíceis que estão aí nas famílias espalhados, para que todos possam receber as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Mentalizemos os irmãos que lembramos, os irmãos de difícil acesso, de difícil conversa, de difícil diálogo. Querido Mestre de amor, te pedimos neste momento, Jesus, para aliviar o coração daquelas famílias que têm parentes muito difíceis convivendo dentro de casa, e para aquelas famílias cujos esses parentes se afastaram, estão muito distantes. Fortalece, Jesus, estes laços de amor que tu colocastes para que conseguíssemos progredir. Nos ajuda, Jesus, a abraçarmos com amor a família que tu nos destes. Assim seja. Então é isso, meus irmãos. O programa de hoje vai falar sobre o parente dificultoso, o parente difícil. E eu trouxe para vocês um livro muito bom da irmã Teresa. É a irmã Teresa de Brito. É psicografada pelo médium Raul Teixeira. Ela trouxe um livro muito bom que é Vereda Familiar. Eu ganhei esse livro do meu pai, que já deu com essa intenção de auxiliar o programa Mãos Amigas. Livro maravilhoso, que fala muito dessas questões familiares. E vamos lá ver o que é que a nossa irmã Teresa nos traz. Ela fala no capítulo 17 sobre filhos dificultosos. E aí se estendem também a pais dificultosos,
a irmãos dificultosos, se estende a todos aqueles parentes que são difíceis mesmo de conviver. Vamos aprender um pouco com a nossa irmã como nós devemos cuidar desses irmãos nossos, inclusive assim como nós podemos trabalhar o nosso interior para conviver bem com os nossos parentes difíceis. Por esses dias, há umas semanas atrás, vários irmãos de caminhada vieram conversar comigo a respeito de um ou outro parente. No dia a dia, a gente vai ouvindo essas conversas que nos inspiram. E por isso nós trouxemos hoje esse tema para esse programa, porque com certeza é um tema que está muito presente, muito vivo em tantas e tantas famílias. Então vamos nós. Diz a irmã Teresa de Brito: nas trilhas da sua reencarnação, deverá você defrontar os espíritos que fazem parte do seu passado. De uma forma ou de outra, colocados em sua rota na situação de filhos complicados e difíceis. O sofrimento e a frustração deverão acompanhar-lhe muitas vezes a lida, quando esperava obter dos seus rebentos um comportamento mais digno e ajustado ao bem, quando expressam exatamente o oposto, na agonia em que se acham. Então aqui nossa irmã nos traz que nas trilhas da reencarnação, são muitas reencarnações, nós estamos o tempo inteiro reencarnando e mais uma vez reencarnando e desencarnando, estamos aí nesse processo evolutivo com a necessidade de reencarnarmos. E nessas trilhas de reencarnações nós temos nos aproximado de irmãos que vibram na nossa sintonia, com irmãos que têm passados movimentados junto conosco, né? Cujos passados nós estávamos juntos e por algum motivo justo, Jesus nos reuniu em família. Então não existe essa possibilidade de por acaso reencarnar aquele ou aquele outro no nosso ninho doméstico, não existe. Não é por acaso, existe uma necessidade reencarnatória de um passado que vivemos juntos e que hoje é necessário essa aproximação para resgate ou para fortalecer os nossos laços, né? Muitas vezes nós temos dentro de casa espíritos simpáticos, são espíritos que vibram na mesma sintonia que todos nós, que têm amor, que estão aí interessados no nosso bem, que cuidam de nós. Mas também, muitas vezes, nós reencarnamos com espíritos antipáticos, com espíritos que parece que são muito diferentes de nós, que, nossa, nem parece que veio da mesma educação dos nossos pais, né? Ou então você não consegue compreender como esse ser compreende tudo errado, está sempre chateado, está sempre aborrecido, esbravejando. Mas nós aqui, já no início dessa leitura, a nossa irmã nos traz que existem sim razões que nós não temos condição de lembrar, porque senão nos desequilibramos demais, senão não conseguiríamos conviver bem, buscar essa boa convivência se lembrássemos do nosso passado. Primeiro porque a nossa consciência de culpa ia nos desestruturar. E segundo, porque lembrando, se você convive com algum algoz do passado, muito dificilmente você ia conseguir buscar harmonia lembrando das atrocidades que um dia aconteceram. Então, graças a Deus, nós não lembramos de nada. E quando Jesus diz assim, olha, convive com esses dentro de casa, é para que nós aprendamos a amá-los, a querer bem a eles. E nesse processo, o esquecimento nos ajuda muito. Então, vamos lá. É mais do que compreensível a sua dor moral perante esses episódios, mas não se permita a desolação e o desespero. Deus, que é o seu Pai, quanto é genitor dos filhos de sua carne, acompanha todas as ocorrências que deverão repercutir em sua evolução.
Isso aqui é nossa irmã orientando para que a gente não se perca, não se permita ficar desolado, desesperado, e confiando sempre nessa busca de confiar em Deus, que é nosso Pai, que é Pai dos nossos filhos, que é Pai dos maridos, das esposas, é Pai de todos nós. E tudo vê. Então, nós precisamos compreender da necessidade de amarmos os nossos parentes difíceis. Porque quando nós depositamos o amor, que é aquele amor que não exige, né? Um amor sem exigências. Em geral, nós ofertamos ao outro um amor muito limitado, condicionado. Eu quero amar a alguém, eu quero amar a esse ser que convive comigo, mas eu quero que ele me dê retorno, eu quero resposta. E aí nós começamos a estudar a doutrina espírita e entendemos que o amor melhor que nós podemos doar a alguém é um amor que não estabelece condições. É um amor despretensioso. Eu quero amar por causa de mim, porque eu quero enveredar para o amor. Se o outro puder me dar algum retorno positivo, maravilha. Eu vou aceitar e vou ficar feliz. Mas se esse outro não tem condição de me retribuir o amor que eu dou, paciência. Eu vou buscar essa paciência dentro de mim e esperar o tempo dele, porque cada um progride no seu tempo. Então vamos lá. Os filhos que guarda no seu lar, marcados por desequilíbrios de comportamento, fazendo-se doidivanas, irresponsáveis ou cruéis, são aqueles que necessitam da sua compreensão e assistência. Eu lembrei agora de Jesus, quando ele diz, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. E quando Jesus coloca irmãos adoecidos, porque o desamor é uma doença. Quando nós não estamos amando, nós estamos doentes, adoecidos. Então, quando Deus coloca em nosso lar irmãos difíceis, irmãos doentes, adoecidos, é para que nós, nos esforçando por amá-los, auxiliemos a Jesus a curá-los, oferecendo a nossa melhor parte. São eles que necessitam muito de nós, da nossa compreensão e da nossa assistência. Na condição de quem conhece o Espiritismo ou não, você deverá compreender as leis de Deus, que falam da reeducação e renovação, de reajustes e de felicidade. Deus é tão bom que oferece a todos nós o ambiente adequado para o nosso crescimento. E são essas possibilidades que nós começamos a entender a grandiosidade do nosso Pai, porque não nos abandona. Ele não se afasta de nós porque nós temos ainda defeitos. Deus, em sua infinita misericórdia, permite que nós nos aproximemos uns dos outros para nos auxiliarmos. E auxiliando ao próximo, eu auxilio a mim mesma. E o quanto nós necessitamos dessas boas companhias, porque não são más. Quando nós entendemos que essas necessidades de crescimento, de reeducação, de reajustes, são para todos nós começamos a compreender que existem sempre boas companhias, no sentido de que são adequadas para mim. Se, por exemplo, eu vou para um ambiente de trabalho e nesse ambiente de trabalho tem algum colega que é muito difícil de se trabalhar, que é quase insuportável conviver com ele, ele está reclamando de ti ou de mim, está reclamando essa demanda maior por compreensão, por paz, por doação do melhor de nós. Então, são sempre boas companhias, né? Nessas circunstâncias, você ofertará a esses filhos os melhores exemplos de vida digna, de honestidade e de grandeza no esforço do bem. Contudo, porque são espíritos infelicitados, em razão da própria bagagem moral,
que trazem não se interessarão por sua honradez ou por sua probidade. Por serem doentes em si mesmos, não assimilarão facilmente os aconselhamentos ou os arrazoados que você venha a lhes oferecer. Então, aqui a nossa irmã nos traz essa lembrança de que nem tudo o que nós queremos transmitir de bom para o outro, ele terá condição de absorver em sua completude. Muitas vezes a nossa intenção é maravilhosa, nós temos o desejo de auxiliar e conversamos, mesmo que não seja brigando, que o ideal é que não briguemos. Nós conseguimos conversar com esse irmão, uma palavra de amor, uma palavra carregada de emoção, de carinho. Mas muitas vezes aquele ouvido ainda não está preparado para ouvir. Não é que não dê valor, é porque não consegue compreender. E lembremos-nos de que a natureza não dá saltos. Então, nós não conseguimos nos transformar de espíritos adoecidos para anjos de repente. É um processo e cada um tem seu tempo de caminhada. Mas nós precisamos investir, confiar nesse investimento positivo, oferecer o nosso melhor exemplo e oferecer a nossa melhor palavra, a palavra mais doce que conseguirmos emitir, porque essa sim é que marca mais. Quando nós nos deixamos, pelo golpe da fúria, nos deixamos enfurecer e nesse momento queremos educar com raiva, esbravejando de maneira ainda muito agressiva, reativos demais a esse irmão, o que acontece? As nossas orientações vão, claro, repercutir naquele ser, mas muito menos do que se nós conseguíssemos guardar a raiva, segurar, conter essa nossa animosidade, para no momento adequado, solicitando a Jesus que nos oriente, nós conseguirmos sentar e conversar olho no olho. Com certeza esse momento será muito mais frutífero, é um momento que com certeza vai chegar mais perto daquele sentimento, daquele coração. Não se perca então, diz Teresa de Brito, supondo-se ao desamparo do Criador. Não se entregue ao desgoverno ou à rebeldia, lançando impropérios aos céus, como se seu lar estivesse abandonado pelos emissários da luz. É tão clara essa passagem, não é, meus irmãos? Não nos percamos achando que estamos esquecidos, não estamos. Não acreditemos nunca que estamos desamparados pelo Criador. Esse Criador que está em todos os lugares, Ele está em todos os ambientes, inclusive está em nós. Nós, como filhos de Deus, nós temos essa centelha divina dentro de nós. E nós temos esse Criador que nos acompanha a todo instante, antes da nossa reencarnação, durante e após. Então, ninguém pense que está desamparado. Deus está, inclusive, observando o nosso movimento. O que temos feito para auxiliar aquele filho que Ele nos confiou, aquele irmão, aquele marido, aquele cunhado. O que nós temos feito para auxiliar aquele irmão? De que maneira nós temos auxiliado? Eu aprendi na doutrina, eu acho muito salutar essa orientação de que o outro, ele só agride a nossa inferioridade. Então, eu só vou me deixar receber aquela pancada de irritação, de raiva, do que seja, de mau sentimento, se eu ainda vibrar em mim algum sentimento desse. Porque ele vai agredir justamente aquilo que ainda é mazela em mim. Então, se você é alguém que se afeta demais, que se chateia demais, que se magoa demais, observe a si mesmo, não a alguém que está próximo a você. Porque quanto mais nós nos apropriarmos do amor que habita em nós todos que somos filhos de Deus, quanto mais nós estivermos aproximados desse nobre sentimento, menos nos afetaremos com as rebeldias, com as inquietudes do outro.
porque o outro ele só vai afetar, só vai ferir a nossa inferioridade. Então, observemos a nós mesmos, né? Como estamos sendo reativos a todos esses golpes que nos chegam. Não se entregue ao desgoverno ou à rebeldia, é o que nos pede Teresa. Do mesmo modo, prepare-se para ouvir, aqui e ali, as referências sobre a falta de orientação no lar, ou sobre a desatenção dos pais, quando você sabe que não é bem assim. O mundo e os frívolos são assim muitas vezes. Julgam por si, refletindo no julgamento suas realidades próprias. Ignoram, na maioria das vezes, o seu esforço por manter seus filhos rebeldes na união com Deus, com o equilíbrio com a luz. Aceite, sem abandonar a luta, os desafios e as caluniosas referências, certo de que Deus vê, Deus sabe, sendo Ele a sua indispensável testemunha em tais questões. Porque muitas vezes os parentes são julgados. Olha, fulaninho é assim porque a mãe não soube dar educação, a mãe não conseguiu dar amor. E tem muitas pessoas que julgam mesmo, né? E nós não precisamos nos preocuparmos com esses julgamentos que vêm de fora. Porque o outro pode falar o que quiser. O que mais vale é a nossa consciência com relação a Deus, aos nossos compromissos com o divino, né? O nosso esforço íntimo de dentro do lar, nosso esforço dentro da nossa família, Deus reconhece, Deus vê. Então, nós não precisamos nos preocupar com esse julgamento externo. Façamos a nossa melhor atitude. Optemos sempre por essa busca pela aproximação com o que é divino. Inclusive, essa busca pelas preces em casa, para modificar a nossa psicosfera, para convidar Jesus, a espiritualidade amiga, para conviver conosco, para nos auxiliar no dia a dia da nossa existência. Esses filhos, esses parentes problematizados, com certeza são companheiros provenientes de desatinadas experiências, ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você se comprometeu em auxiliá-los, com tudo quanto estivesse ao seu alcance. Então, nós, no nosso planejamento reencarnatório, nós aceitamos a prova de reencarnar com esse ou com aquele parente, com os que são mais simpáticos e com os antipáticos também. Inclusive, reconhecendo em nós essa condição de sermos fortes para lidarmos com eles. Muitas vezes nós no plano espiritual, não, eu vou aceitar essa missão, eu confio que eu vou ter essa força de bem conduzir a esse irmão. Então, meus irmãos, se nós aceitamos, mesmo que não lembremos desse sim, mas se nós aceitamos, abracemos não gosto nem de dizer cruz, porque eu penso que é muito pesado, mas aceitemos essa missão com amor e com fé, com confiança de que não estamos nem desamparados nem sozinhos. Aceitemos e doemos sempre o nosso melhor, porque realmente muitas vezes são irmãos que têm algum laço anterior conosco e nós precisamos desse reajuste. Ou então são irmãos, como eles dizem aqui, que vêm de regiões espirituais de sofrimento. E Jesus nos pede, meus irmãos, dá para vocês me auxiliarem com esse filho do nosso Pai que necessita do teu amor? Porque como nenhum de nós fica relegado às zonas inferiores, abandonados pela espiritualidade maior, então existem muitas vezes as necessidades de nós aceitarmos em nosso lar como uma missão aquele irmão difícil, que vem de zonas umbralinas, que vem com estado psíquico infernal, porque nós vivenciamos estado de reino de céu
ou de inferno, a depender da nossa própria vibração. A nossa consciência vibra na paz ou na desarmonia. Não precisamos estar num lugar geográfico de inferno. Nós precisamos sintonizar com ele, vibrar nessa sintonia do mal. Mas se nós buscamos vibrar nesse esforço de a cada dia sermos melhores, a cada dia progredirmos mais para o bem, nós estamos buscando uma sintonia com o céu. E aí a nossa irmã nos diz que, independente se tem uma necessidade de reajuste, se existe uma missão aí que você abraçou, né, que você aceitou, que você possa enveredar para auxiliar com tudo o que esteja ao teu alcance. Ah, mas ele não me ouve, ele não quer saber de mim. Tudo que eu falo ele deixa para lá. Ainda assim, seja persistente. Se ele não aceita diálogo, se o nosso irmão dificultoso não aceita diálogo, ele não tem como negar uma prece tua. Nem precisa saber que você tem rezado diariamente por ele. Às vezes é um enteado difícil, muitas vezes é uma nora, né? É alguém assim que se chegou na tua família, que não é aderente à família, né? Tem os parentes e os aderentes, são aqueles que chegam, né? Mas na verdade nós podemos entender como todos somos de uma única família. E se chegou essa nora, esse genro, se chegou esse enteado, alguém que se aproximou de nós, um cunhado, um concunhado, se aproximou do nosso núcleo familiar porque era para nós. Então não releguemos eles ao mal, deixemos eles para lá não. Se são difíceis, eles estão reclamando de nós a nossa compaixão, a nossa prece. Eu não consigo nem falar, tem pessoas que dizem assim, né? Eu não consigo nem falar, cortei os laços, não consigo mais me relacionar com esse ser. Então faça um movimento de direcionar para ele as tuas boas vibrações, as tuas preces diárias. Inclusive se entregando a Jesus a possibilidade de ser instrumento de paz no dia propício. Senhor, se for da tua vontade, me ajuda a ajudar esse irmão, a ser instrumento do teu amor. E aí, se for da vontade do Pai, da vontade do Cristo, no dia adequado, nós podemos oferecer a outra face, oferecer a mão amiga. Aquela face que não é mais dolorida, não foi a face que ouviu palavras escabrosas, a face que foi agredida. Oferecermos a outra face é a face que já é trabalhada na espiritualidade, a face que não se permite mais sentir raiva, guardar mágoas. E assim nós vamos levando. Não é que seja uma tarefa, meus irmãos, uma tarefa extremamente fácil. Mas entendam como uma tarefa extremamente necessária, muito necessária para nós mesmos, para o nosso progresso. Muitos desses irmãos, provêm de situações criminosas do pretérito, sem que consigam apagá-las de maneira simplista. Ainda estão presos a esses crimes, ainda estão sentindo no seu ser, no seu espírito intimamente, todas as consequências desse passado criminoso reencarnatório, né? Vários deles deixaram as atuações obsessivas, capitulando ante o poder do amor que os foi buscar em regiões de sombras, mas que ainda estão presos ao hábito enraizado de perturbar, de azorragar, infelicitar e mentir. Eles foram resgatados dessas zonas inferiores, mas ainda não conseguem parar de mentir, parar de perturbar. Ainda são irmãos que realmente, naturalmente, ainda não conseguiram esse progresso. Mas acreditemos que todos nós temos essa condição de progredir. Então, apostemos todas as nossas fichas no amor, porque o amor sempre vence, sempre. Sempre sai vitorioso. E nós, inclusive, pensamos muitas vezes de esperar esse retorno imediato. Eu quero ver o progresso desse irmão nessa encarnação. Mas nós não temos conta, nós não temos condição
de saber o quanto ele já foi impactado pelo bem que nós estamos depositando e o quanto esse bem vai ser muito salutar, vai ser de grande importância para ele no decorrer da sua vida eterna, das suas reencarnações. Nós não temos condição assim de exigir, eu quero oferecer o bem, quero que ele mude agora, eu quero que ele mude nessa encarnação. Inclusive, sabendo das leis de reencarnação, nós sabemos o quanto será positivo para nós esse investimento no amor e o quanto será positivo para esse irmão no dia que ele despertar para o bem, para o amor, ele vai lembrar de todo o investimento feito. E será um irmão que te amará para sempre. Você ganhará esse irmão como um grande amigo do futuro, né? Confie. Outros desses filhos são seus inimigos, de outras encarnações, que voltam a seu lado para os acertos que o amor propõe. O amor propõe acertos. Porque como é que nós poderemos habitar um dia um ambiente muito iluminado se nós ainda temos esse passado difícil, se ainda temos seres que se perturbaram conosco, que nós nos deixamos perturbar, se ainda não desfizemos esses laços de inimizade. Aí por isso que há necessidade de nas reencarnações nós trabalharmos esses desafetos, trabalharmos esse plantio equivocado que um dia fizemos. Às vezes são relações de mãe e filho conflituosas. Desde pequenininho a criança demonstra irritabilidade para com a mãe, demonstra-se agressivo. A mãe tenta amar, mas aquele menino é o tempo inteiro arredio. Muitas vezes é um inimigo do passado, que ainda tem na sua consciência íntima, ainda tem essa lembrança, que guarda essa chateação, né? Mas aí a mãe continua sendo persistente, amando, buscando sempre auxiliar esse filho, e o amor vai vencer, né? O amor vence. Outros mais poderão não ser vinculados a seus erros, mas aquelas almas que você prometeu ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos, nos exercícios de intensas renúncias. É a renúncia, né? Eu renuncio ter raiva. Eu renuncio abandonar esse irmão. Eu renuncio. Porque eu quero, em nome do meu Pai, amar a todos os que se aproximam de mim. É uma renúncia maravilhosa. Se você vive nas agonias de tê-los como filhos atormentados e de comportamento antissocial, continue amando-os e sofrendo-os tanto quanto suporte. Entregue-se nas mãos de Deus, sim, mas não deixe de abençoá-los com sua maternal ou paternal presença, com sua mensagem de reeducação, de orientação que jamais se perderá. Um dia esteja certo de que tudo se resolverá, nem sempre como você desejaria, porém como pode ser ante as leis indefectíveis do grande Pai. Você, então, tudo terá superado em termos do imediatismo do mundo e verá, com alegria no coração, que se seus filhos, ainda quando extroínas ou perturbadores, não cometer o suicídio nefando ou não incorrerem no homicídio execrando, terão conseguido dar mais um passo no rumo da liberdade de que necessitam com a sua ajuda corajosa e firme. Seu filho problema, seu irmão problema, seu parente problema, seu amigo problema grave, é antes de tudo filho de Deus. Realize a sua parte e confie na ação final do Pai comum, sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações agora e que se tornarão créditos de luz na sua caminhada logo mais. Olha aí, meus irmãos, eu penso que para quem ainda não estuda a doutrina espírita, para quem ainda não se familiariza com esses conteúdos, pode ser algo assim muito distante de ser conseguido. Mas se permita
a partir deste instante, se permita refletir diferente. Se permita um olhar diferenciado para aquele irmão difícil, para aquele amigo difícil. Compreenda que o quanto mais você doar de amor, essa doação não ficará solta, é vista pelo alto. E o alto investe em nós. O quanto Jesus, meus irmãos, ele necessita do nosso auxílio, necessita de que todos sejamos instrumentos do seu amor. Porque quantos mais de nós enveredarmos para o bem, para o amor, mais essa corrente de amor crescerá e assim o planeta Terra evoluirá. Estamos nesse processo de evolução e Jesus necessita do nosso esforço para o amor, para auxiliá-lo nessa busca incessante, nessa conquista íntima de amarmos a nós mesmos e aos outros. Então vamos, meus irmãos, refletir a respeito desse conteúdo e seguir em paz, seguir com o coração tranquilo, a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Eu tenho consciência de que mesmo aquele ser, pode até ser seu pai, algum parente muito próximo, te chateou a vida toda, foi muito injusto com você, não conseguiu retribuir o amor que você deu, foi ingrato, foi chato, foi ignorante, te movimentou muitos sentimentos de tristeza, de mágoa. Mas se aquele parente em algum momento necessitar de ti, oferece a tua mão que auxilia e faz o teu melhor. É alguém que, por exemplo, já na fase adulta ou da senescência adoeceu e você pode oferecer a ele a tua ajuda, a tua visita, as tuas preces, o teu cuidado. Faça buscando esquecer todo aquele passado. Porque se ele só te deu desamor, porque só tinha isso para te ofertar. Mas no momento que precisar de ti, esteja de mãos estendidas. Se fosse Jesus, o que faria? Quanto mais nós nos colocamos nessa condição, para seguir o exemplo do Cristo, nós precisamos agir como ele agiria. Se fosse Jesus, com certeza, estaria cuidando à beira do leito daquele irmão doente. Estaria ofertando um prato de comida bem gostoso para aquele irmão faminto, que um dia me maltratou, que um dia não conseguiu retribuir o bem que eu lhe dei. Vamos, meus irmãos, pensar diferente, buscar esse entendimento maior. E aí eu finalizo o programa no livro Caminhos do Amor, da nossa irmã poetisa Maria Dolores, psicografada por Chico. Ela nos diz no poema: sai de ti mesmo. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas. Entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas. Procurarás saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente e escuta-lhes a história dolorida. Essa chora sem lar, outra é quase suicida. Cansado de amargura e solidão, aquele envelheceu sem alguém que o quisesse. Outra é mãe desesperada, anêmica e sozinha. Sombra que foi mulher, que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem. Esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem, que não se cansa,
acharás ao servir renovada a esperança. Paz e fé sob a luz de nobres sireneus, e sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite cada dia dirás ao céu, em preces de alegria: por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. É um lindo poema, meus irmãos, para a gente finalizar o nosso programa. Tudo o que temos, agradeçamos a Deus. Tudo, tudo, tudo. As dificuldades, as alegrias, tudo. É uma terapia agradecer. A terapia da gratidão, que inclusive nos aproxima do amor, nos aproxima do nosso Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela dificuldade que me chega, porque ela vem para me auxiliar a me aproximar de Ti. Obrigado, Senhor, pelo nosso parente difícil. Vamos fazendo a nossa prece. Gratidão, Senhor, por todos os irmãos difíceis que já passaram e que passam pela nossa vida, que estão conosco na caminhada. Gratidão, Jesus, por todas as dificuldades que se aproximam dos nossos lares, do nosso trabalho, do nosso ambiente, do nosso estado, porque se nos chegam, Jesus, é para o nosso crescimento. Nos ajuda a enxergarmos as soluções e sabemos que estas soluções estão próximas de Ti, quando nos aproximamos de Ti. Nos ajuda, Jesus, a seguirmos os Teus passos, a caminhar junto contigo, para crescermos muito e muito em espírito, e para que consigamos desencarnar muito melhores do que quando chegamos aqui na Terra. Fica conosco, Jesus, abençoa todos os lares que neste momento estão em conflito, estão sem paz, em desarmonia, estão desequilibrados. Fortalece, Jesus amado, a todos nós e em especial a esses irmãos. Assim seja. Um abraço, meus irmãos, carinhoso. Eu desejo um feliz Dia das Mães que já passou. Que essas mães, que todas as mães do nosso Brasil, do nosso planeta, sejam abençoadas, porque nós temos essa graça, quando é possível, de recebermos essas missões, que é de educarmos os filhos de Deus, como nossos, de amarmos, de zelarmos por eles. E muitas vezes até aquelas mães que não têm condição de gerar no seu ventre também recebem suas missões. No trabalho, com sobrinhos, com filhos adotivos, que todas nós, que todas as mães sejam abençoadas. Um abraço carinhoso, em especial neste momento para a Mãe Maria, Maria de Nazaré, Maria que nos cativou, que tornou forte a nossa fé, que Maria possa nos fortalecer, como esse grande exemplo de amor que apenas amou enquanto habitou na terra. E continua nos amando, tomando conta de nós no plano espiritual. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima quarta-feira, se Jesus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.